Por setores, a agropecuária caiu 14,9%, seguido da indústria 4,6% e dos serviços 1,2% em comparação com o mesmo período no ano passado. A seca afetou muitos produtos importantes para a economia gaúcha, como a soja, que teve uma redução de 27,7%, o milho 19,3% e o fumo 22%. A Rádio Agerte ouve a chefe da Divisão de Indicadores Estruturais do Departamento de Economia e Estatística do Estado, Vanessa Sulbach, que ela nos analisa esses números. Na verdade, esse é o retrato que a gente tem da atividade econômica agora no meio dessa crise da pandemia do coronavírus, né? Nós ali do Departamento de Economia e Estatística temos a satisfação de dar esse resultado, porque nós estamos no momento de escassez de informação, ainda que esse resultado não seja positivo para o nosso estado. No primeiro trimestre de 2020, nós tivemos um impacto bem expressivo da estiagem que ocorreu aqui no estado, né, no Rio Grande do Sul. Então, por isso, essa taxa bem negativa da agropecuária de quase 17%. Mas ela não foi o único fator que afetou, de fato, a queda de 3,3% que nós vimos no primeiro trimestre de 2020. Nós também tivemos já alguns setores sendo influenciados, principalmente na segunda metade de março, pelos efeitos da pandemia do coronavírus, do novo coronavírus. Alguns setores que, inclusive, estavam com crescimento em janeiro e fevereiro passaram a ter taxas negativas a partir de março. Então, a gente teve não só os efeitos da estiagem no primeiro trimestre de 2020, mas também já alguns efeitos da pandemia aqui no estado, que fizeram indústria, comércio e serviços também apresentarem quedas expressivas. Lembrando que quando a gente está olhando do primeiro trimestre de 2020 em comparação com o primeiro trimestre de 2019, a gente também tem um efeito estatístico, uma vez que no ano passado nós tivemos crescimento bem expressivo no primeiro período do ano, né, no primeiro semestre do ano, sobretudo da indústria. Então, quando a gente olha, a nossa queda, inclusive, é maior do que a brasileira, porque a gente também está comparando com um número mais alto no ano passado. Então, nós temos alguns efeitos que combinados deram uma taxa de 3,3% no primeiro trimestre de 2020 no Rio Grande do Sul. E o PIB brasileiro caiu quanto? Nessa mesma comparação com o primeiro trimestre de 2019, o PIB do Brasil caiu 0,3%. Isso reflete exatamente a questão que o Brasil não sofreu a estiagem, né? Então, na verdade, no Brasil, teve um aumento da produção agropecuária, a agropecuária teve crescimento de 1,9%, e também essa questão estatística que faz com que as taxas do Brasil não sejam tão negativas quanto as taxas do Rio Grande do Sul na comparação com o primeiro trimestre do ano anterior. Porque, na verdade, os efeitos da pandemia, em tese, em geral, são muito parecidos. Não tem nada que nos leve a crer que os efeitos da pandemia sejam diferentes aqui no estado e no Brasil. Se a gente compara, por exemplo, com o último trimestre do ano passado, a nossa queda foi um pouquinho menor, menos 2,7%. E nessa mesma comparação, o Brasil caiu menos 1,5%. Então, essas taxas não são tão distintas, principalmente porque aí não tem o efeito estatístico que a gente tinha de um crescimento muito positivo, muito maior do que o brasileiro no primeiro trimestre do ano passado. Se não tivéssemos a seca, a nossa queda seria parecida com a do Brasil? É bem possível. Sem a seca, é bem possível que a gente tivesse comportamentos muito parecidos com o do Brasil. Se a gente realmente, quando compara na margem, a gente vê que os efeitos do primeiro trimestre ali, sobretudo da pandemia em março, parecem ter sido parecidos com o do Brasil. Economista Vanessa Sulbach, é possível fazer alguma projeção para o segundo trimestre da economia gaúcha? Uma projeção precisa nesse período de tanta escassez de informação, ela não é o que a gente pode ressaltar, sim, é que os efeitos da estiagem, eles não são completados no primeiro trimestre. A gente vai ter, provavelmente, efeitos ainda da estiagem no segundo trimestre, sobretudo os efeitos na produção de soja, né, que tem a maior representatividade no segundo trimestre. E, claro, o que a gente divulgou agora, o primeiro trimestre, lembrando que a pandemia, assim, a gente teve a divulgação da pandemia, ou seja, algo que afeta o mundo inteiro, em meados de março. Então, os efeitos da pandemia devem ser maiores, sim, no segundo trimestre, porque já pegou
período maior, né, o abril inteiro e ainda em maio, a gente vai ter esses efeitos da pandemia. Então, é possível sim que no segundo trimestre a gente tenha ainda resultados negativos para o PIB do Rio Grande do Sul. Ouvimos a chefe da Divisão de Indicadores Estruturais do Departamento de Economia e Estatística, DE, Vanessa Sulbach. Para a Rádio Agerte, Eduardo Eliães. Valeu, Eduardo. Obrigado pelas suas informações. Ele que nos trouxe, em nome da Rádio Agerte, contato com a especialista da DEE, né?